O público o reconhece amplamente como John Wick, a figura silenciosa e enigmática com um passado triste e um espírito indomável. No entanto, longe das câmeras, Keanu Reeves vive uma jornada pessoal igualmente devastadora. Décadas atrás, quando ainda era um talento em ascensão em Hollywood, o ator encontrou o verdadeiro amor. Era um afeto profundo e enraizado. Ele sentia uma alegria imensa, transbordando otimismo e se preparando para construir um futuro ao lado da sua escolhida. Tragicamente, essa bela visão não se concretizou. Justo quando o mundo deles parecia perfeito, a tragédia aconteceu. Sua amada perdeu a vida antes que pudessem trocar votos ou criar os filhos que tanto almejavam. Após essa perda catastrófica, Reeves passou a proteger ferozmente seus relacionamentos amorosos. Embora tenha sido certamente ligado a várias das mulheres mais deslumbrantes da indústria, ele nunca se casou. Por décadas, seus admiradores devotos se perguntaram exatamente o mesmo mistério. Por quê? Hoje, aos 60 anos, o amado ator finalmente esclarece o assunto. Ele revela os verdadeiros motivos por trás de sua decisão de evitar o altar e por que essa postura provavelmente será permanente. Sua explicação é profundamente sincera e comovente, oferecendo um vislumbre precioso da alma de um indivíduo que enfrentou adversidades extraordinárias. Vamos mergulhar na vida de Keanu Reeves e descobrir as verdades profundas que moldaram seu destino romântico. Os árduos primeiros anos de Keanu Charles Reeves começaram em 2 de setembro de 1964, em Beirute, Líbano. Foi um ponto de partida inesperado para um garoto destinado a se tornar um ícone do cinema. Sua mãe, Patricia Taylor, trabalhava como figurinista britânica, enquanto seu pai, Samuel Nowlin Reeves Jr., era um americano originário do Havaí, com uma rica herança de ascendência havaiana nativa, chinesa, inglesa e portuguesa. O romance do casal, que começou durante o período em que Patricia trabalhava no Líbano, acabou sendo de curta duração. Samuel abandonou a casa quando Keanu tinha apenas 3 anos de idade. O último encontro entre eles ocorreu uma década depois, na ilha havaiana de Kauai, quando o menino tinha 13 anos. Foi um reencontro fugaz que praticamente não trouxe nenhuma resolução emocional. Após o divórcio em 1966, Patrícia mudou-se com os filhos, dando início a uma nova fase nômade em suas vidas. Eles se mudaram primeiro para Sydney e posteriormente para Nova York, onde ela se casou com o diretor teatral e cinematográfico Paul Aaron. Embora essa união tenha se dissolvido rapidamente, Aaron manteve uma presença de apoio na vida de Keanu, eventualmente ajudando o aspirante a ator a conseguir seu primeiro papel no palco do Hedgerow Theatre, na Pensilvânia. Por fim, a família encontrou um lar mais permanente em Toronto, que serviu de cenário para a maior parte da juventude de Keanu. Patricia se casou várias vezes depois disso, incluindo com um promotor de música rock. Em meio às frequentes turbulências domésticas, o jovem buscava consolo em programas de esquetes britânicos como The Two Ronnies, bem como na rica herança transmitida por sua avó. Consequentemente, ele foi criado em um ambiente permeado pela culinária, arte e costumes tradicionais chineses. Descrevendo a si mesmo na juventude como uma criança reservada e introvertida, Keanu enfrentou desafios significativos em seus estudos acadêmicos. A dislexia complicou sua trajetória, levando-o a transitar por 4 instituições de ensino diferentes. Uma delas, a Escola de Artes de Etobicoke, o expulsou por seu comportamento excessivamente exuberante. Apesar desses obstáculos acadêmicos, ele descobriu uma imensa paixão e talento no gelo. Como um goleiro de hóquei altamente habilidoso, ele aspirava a integrar a seleção olímpica canadense, um sonho que acabou sendo frustrado por uma lesão grave. Aos 15 anos, sua verdadeira vocação já estava definida. Ele estava determinado a seguir a carreira de ator. Mais tarde, frequentou uma escola alternativa que lhe permitia conciliar os estudos e o trabalho, mas acabou abandonando os estudos aos 17 anos para se dedicar inteiramente às suas ambições artísticas. Com o apoio do padrasto americano, conseguiu o Green Card e se mudou para Los Angeles aos 20 anos.
Curiosamente, apesar de ter nascido no Líbano e ter ascendência havaianas-americana, o ator mantém exclusivamente a cidadania canadense, uma sutil homenagem à nação que o acolheu durante seus anos de formação e despertou suas aspirações cinematográficas. A trajetória de Keanu Reeves até se tornar um titã do cinema é fascinante. Muito antes de se transformar na celebridade mais querida da internet e no lendário Neo de Matrix, ele era simplesmente um jovem introvertido e ambicioso, com uma história complexa e aspirações monumentais. Sua incursão no mundo do entretenimento começou no início dos anos 80, quando conseguiu um trabalho como correspondente do programa juvenil Going Great, da CBC. Simultaneamente, participou de diversos comerciais de televisão, incluindo um memorável para a Coca-Cola, e fez sua estreia formal como ator na sitcom Hangin' In. Em 1985, ele já demonstrava seu talento teatral em Toronto, interpretando Mercúcio em uma adaptação para os palcos de Romeu e Julieta e mais tarde assumindo papéis provocativos em produções como Wolf Boy. Desde o início, ficou evidente que ele possuía muito mais do que mera beleza convencional. Ele era profundamente dedicado à arte da atuação. No entanto, seu nome peculiar representou um obstáculo inicial. Os agentes de elenco argumentavam que Keanu tinha uma conotação étnica demais para o público em geral. Consequentemente, ele fez testes temporariamente sob pseudônimos como K.C. Reeves ou simplesmente KC, antes de finalmente decidir retomar sua identidade autêntica. À medida que a década de 1980 se aproximava, ele começou a conseguir papéis em filmes feitos para a televisão, como Babes in Toyland e The Brotherhood of Justice. Sua grande oportunidade no cinema veio em 1986 com Young Blood, onde interpretou com maestria um goleiro de hóquei, uma brilhante homenagem à sua experiência real como atleta. No entanto, foi sua atuação no impactante filme River's Edge, também de 1986, que realmente cativou os críticos. Este drama adolescente sombrio, inspirado em um homicídio real, destacou sua intensidade sutil e sua capacidade de navegar por complexas paisagens emocionais. Esse sucesso deu início a uma série de dramas centrados na adolescência no final da década, incluindo The Night Before, The Prince of Pennsylvania e Permanent Record, com os críticos consistentemente elogiando a profunda sinceridade que ele transmitia diante das câmeras. A trajetória de sua carreira mudou drasticamente em 1989 com o lançamento de Bill e Ted, uma aventura fantástica. Incorporando o adoravelmente alheio Ted Theodore Logan, ele se transformou instantaneamente em um fenômeno cultural. O filme foi um sucesso de bilheteria, transformando Reeves em uma figura universalmente reconhecida. A sequência de 1991, Bill e Ted, uma aventura fantástica, proporcionou uma experiência igualmente excêntrica, imaginativa e divertida, consolidando firmemente suas habilidades cômicas. Contudo, 1991 marcou uma profunda evolução artística. Ao contracenar com River Phoenix em My Own Private Idaho, Keanu entregou uma atuação comovente em um filme de estrada melancólico, celebrado por sua narrativa implacável e atuação espetacular. Os críticos reconheceram uma nova dimensão em seu talento, uma caracterizada por profunda vulnerabilidade e nuances. Simultaneamente, ele se aventurou no mundo da música. Dominando o baixo, cofundou a banda de rock alternativo Dogstar. Embora não tenha sido seu destino final, a empreitada musical proporcionou um refúgio criativo vital ao longo da década de 1990, rendendo diversas turnês e 2 álbuns de estúdio. A virada mais monumental de sua vida profissional ocorreu em 1999 com o lançamento inovador de Matrix. Interpretar Neo, um hacker de computador que desperta para uma realidade fabricada, exigiu imensa dedicação, levando-o a se submeter a um treinamento árduo de artes marciais por meses. O resultado final foi uma obra-prima de ficção científica visualmente revolucionária que cativou o mundo.
O filme fez mais do que impressionar o público. Ele redefiniu fundamentalmente o cinema de ação e conquistou 4 Oscars. Sua postura serena, aliada a sequências de combate visualmente deslumbrantes, transformou Neo em um ícone cultural absoluto. Após esse enorme triunfo, ele evitou conscientemente buscar outro grande sucesso de bilheteria imediatamente. Em vez disso, optou por trabalhos mais leves, como a comédia esportiva The Replacements, aceitando notoriamente um salário reduzido para garantir a escalação de Gene Hackman. Naquele mesmo ano, ele também participou do thriller The Watcher, um projeto do qual supostamente só participou porque um conhecido havia falsificado sua assinatura no contrato. Em 2001, o ator encerrou oficialmente sua carreira musical. A banda Dogstar se dissolveu e, apesar de uma breve passagem por uma banda chamada Becky, ele se aposentou definitivamente da música. Reprisou seu icônico papel como Neo em 2003 para Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Embora ambas as sequências tenham alcançado um sucesso financeiro astronômico, a recepção da crítica foi polarizada. Os críticos elogiaram os efeitos visuais inovadores, mas criticaram a narrativa complexa, apontando um afastamento da essência emocional que sustentava o filme original. Mesmo assim, a franquia o consagrou para sempre como um titã do gênero de ação. Mais tarde, naquele ano, ele exibiu seu charme romântico em Alguém Tem que Ceder, uma comédia encantadora com Diane Keaton e Jack Nicholson, onde sua interpretação de um médico carismático comprovou sua versatilidade em narrativas inspiradoras. Ao longo dos anos 2000, Keanu Reeves construiu meticulosamente um portfólio notavelmente diversificado, transitando com facilidade entre dramas intensos, comédias leves, filmes de ação eletrizantes e projetos musicais. Em todos os momentos de sucesso e fracasso em sua carreira, ele manteve sua autenticidade, conquistando imensa admiração não apenas por seu talento artístico, mas também por sua modéstia inabalável. Garantir o papel do lendário John Wick foi uma jornada única. Ao longo dos últimos 10 anos, John Wick consolidou seu status como uma das principais franquias de ação da história do cinema, em grande parte devido à presença inigualável de Keanu Reeves. Surpreendentemente, o protagonista letal e sereno, caracterizado por habilidades de combate fluidas, não foi inicialmente concebido para um ator com o seu perfil demográfico. Quando o roteirista Derek Kolstad escreveu o primeiro rascunho do roteiro, originalmente intitulado Scorn, o personagem principal era um veterano de 75 anos. De fato, a visão inicial para John Wick era a de um assassino idoso, aposentado há muito tempo, arrastado de volta para um submundo violento após um hiato de 25 anos. O papel foi especificamente concebido para lendas como Harrison Ford ou Clint Eastwood, atores veteranos capazes de dominar uma cena com um simples olhar carrancudo. A fascinante história de como Keanu Reeves conseguiu esse papel é narrada no abrangente livro de essa história oral, They Shouldn't Have Killed His Dog. Eles não deveriam ter matado o cachorro dele. O produtor Basil Iwanik relembra que a jornada começou quando seu amigo Charlie Ferraro, um agente da UTA, lhe encaminhou o roteiro. Iwanik ficou imediatamente cativado pela ressonância emocional da narrativa e pela atmosfera singular. Ela transcendia o típico filme de ação ao oferecer um sentimento genuíno, uma trajetória emocional envolvente e um universo mitológico meticulosamente construído que permeava os tiroteios. O principal obstáculo, no entanto, era a dificuldade logística de encontrar um protagonista septuagenário. Durante esse período, Jimmy Darmody, agente de Keanu Reeves na CAA, contatou Iwanik para perguntar sobre roteiros de ação disponíveis para seu cliente. Essa consulta surpreendeu genuinamente o produtor. Apesar de ter dominado o gênero de ação nos anos 1990 e início dos anos 2000, Keanu não estrelava um grande sucesso comercial há vários anos, tendo se concentrado em projetos pessoais como 47 Ronin e O Homem do Tai Chi.
No entanto, eles encaminharam o roteiro para o ator e uma sinergia imediata aconteceu. Keanu reconheceu uma profundidade extraordinária no protagonista. Ele percebeu um viúvo em luto, arrancado à força de uma existência pacífica pela qual lutara tanto. Ele ficou profundamente fascinado pela dor que impulsionava a brutalidade, pela peculiar sociedade criminosa regida por rígidos códigos de conduta e pela atmosfera lendária que permeava a narrativa. Wick não era apenas um assassino, ele era uma alma fragmentada lutando por sua própria redenção. Uma vez que se comprometeu, sua dedicação foi absoluta. Segundo Kolstad, o ator devorou o roteiro em 1h30, expressando imediatamente seu desejo de participar. Pouco depois, o roteirista passou os fins de semana na casa do ator, refinando meticulosamente a história juntos. Não se tratava de um esforço superficial por vaidade. O escritório de Keanu estava repleto de roteiros não lidos, mas essa narrativa em particular o cativou completamente. Kolstad lembra-se da declaração inicial do astro. Ok, Derek, vou interpretá-lo com 35 anos. Instantaneamente, todo o conceito se transformou. A premissa do assassino idoso desapareceu, dando lugar a um protagonista letal, ágil e emocionalmente complexo que revitalizaria todo o cenário dos filmes de ação. O consenso foi unânime. Keanu personificava John Wick, e os eventos subsequentes estão gravados na história de Hollywood. O que começou como um filme independente com orçamento limitado se transformou em um sucesso internacional. O ator dedicou meses a aperfeiçoar a coreografia do Gun Fu, executou a grande maioria de suas próprias cenas de ação perigosas e ressuscitou completamente seu status como um dos principais heróis de ação. Além disso, a profunda melancolia, fúria e mágoa que ele infundiu na atuação tornaram o personagem verdadeiramente imortal. Ninguém poderia ter previsto a magnitude que a franquia alcançaria, mas no momento em que Keanu Reeves se envolveu com o projeto, a trajetória do gênero foi irrevogavelmente alterada. Explorar as profundas tragédias em sua trajetória pessoal revela uma realidade sombria. Na época em que Matrix o alçou ao estrelato internacional, Keanu havia percorrido uma existência definida por triunfos incríveis, perdas devastadoras e profunda tristeza. Sob sua postura tranquila e sorriso gentil, residia um espírito que havia suportado lutos inimaginavelmente dolorosos, a começar pela morte prematura de seu confidente mais próximo, River Phoenix. A dupla se conheceu em 1990 durante as filmagens de I Love You to Death. A conexão entre eles foi instantânea, transcendendo a mera relação profissional para se tornar uma irmandade genuína e rara. Ambos vinham de famílias com origens não tradicionais e entraram na árdua indústria do entretenimento ainda jovens. No entanto, o verdadeiro laço entre eles nasceu de uma intensidade artística mútua e do desejo compartilhado de proteger sua autenticidade da natureza corrosiva da fama. A camaradagem entre eles era completamente desprovida de qualquer afetação hollywoodiana. Eles faziam pegadinhas, davam risadas estrondosas, participavam de discussões filosóficas profundas e encontravam genuíno consolo na companhia um do outro. Quando Keanu recebeu o roteiro de My Own Private Idaho, ele dispensou completamente os serviços de entrega tradicionais. Em vez disso, montou em sua motocicleta e viajou quase 1.000 quilômetros para entregar pessoalmente o roteiro a River, insistindo que embarcassem no projeto como uma equipe. O filme resultante tornou-se um marco monumental para ambos os atores. Tragicamente, uma realidade sombria espreitava por trás dessas conquistas artísticas espetaculares. River estava se deteriorando silenciosamente, esmagado pelas pressões da fama, traumas de infância não resolvidos e as tentações perigosas facilmente acessíveis em Los Angeles. Keanu, absorto em sua própria existência complexa, não conseguia compreender totalmente a gravidade do tormento interno de seu amigo. Enquanto Keanu seguia em frente, River estava se perdendo tragicamente, culminando em um fim súbito e catastrófico.
Na noite de Halloween de 1993, o prodígio de 23 anos desmaiou fatalmente em frente à boate Viper Room, em Hollywood, vítima de uma combinação letal de narcóticos. Naquele exato momento, Keanu estava imerso na produção de Velocidade Máxima ao lado de Sandra Bullock. Ao receber a notícia devastadora, seu mundo parou. Embora mantivesse uma aparência serena, conseguindo esconder sua angústia dos colegas, seu mundo interior foi completamente destruído. River não era apenas um colega ator, ele era o único indivíduo a quem Keanu havia permitido conhecer verdadeiramente, um espírito afim que compreendia sua natureza reservada e compartilhava um fragmento de sua essência. O luto subsequente foi paralisante. O ator explicou mais tarde que a emoção desafiava qualquer categorização, transcendia a mera tristeza, manifestando-se como uma escuridão persistente e opressiva que se recusava a dissipar. Mantendo-se extremamente reservado, ele se absteve de dissecar publicamente seu luto em detalhes, optando por canalizar sua angústia em um ímpeto profissional implacável. Ao longo da segunda metade da década, ele transitou com desenvoltura por diversos gêneros cinematográficos, de adaptações shakespearianas a comédias românticas e thrillers de ação explosivos. Contudo, uma transformação inegável havia ocorrido. Uma melancolia palpável residia em seu olhar, acompanhada por um novo distanciamento emocional. Ele passou a abraçar cada vez mais o isolamento, priorizando a privacidade extrema em detrimento do cultivo de novas conexões interpessoais. Quando tudo indicava que ele fecharia seu coração para sempre, um romance inesperado floresceu. Em 1998, ele conheceu uma jovem vibrante e inteligente chamada Jennifer Syme. A atração mútua foi instantânea, levando Keanu a finalmente baixar suas defesas emocionais. Conhecidos notaram um otimismo e uma leveza renovados em seu semblante, sugerindo que seus dias mais sombrios haviam ficado para trás. Infelizmente, o destino reservava um golpe ainda mais brutal para o casal. Mesmo eles rapidamente se tornaram inseparáveis, cultivando um relacionamento tranquilo e ferozmente protegido, bem longe das lentes intrusivas dos paparazzi. Moravam juntos, entrelaçando suas vidas cotidianas e aspirações futuras, cultivando uma intimidade rara que muitos buscam incessantemente. Quando descobriram que esperavam uma filha, sua devoção atingiu níveis sem precedentes. Para um homem intimamente familiarizado com a perda profunda, essa paternidade iminente representava um renascimento belo e palpável. Tragicamente, este novo e promissor capítulo foi abruptamente interrompido. Na véspera de Natal de 1999, apenas algumas semanas antes da data prevista para o parto, Jennifer entrou em trabalho de parto prematuro, resultando no nascimento de sua filha, Ava Archer Syme Reeves, que faleceu prematuramente. A dor que se seguiu foi instantânea e incompreensível. Duas pessoas repletas de alegria e expectativa foram subitamente engolfadas por um vazio agonizante. Enquanto lutavam para lidar com a magnitude esmagadora de seu luto, seu vínculo romântico começou a se romper. O afeto não se dissipou, mas o trauma compartilhado provou ser imenso demais para ser suportado por ambos. Enquanto Keanu buscava refúgio em uma agenda exaustiva de produções cinematográficas e turnês promocionais, os mecanismos de enfrentamento de Jennifer eram tragicamente mais destrutivos. Ela buscava consolo nos efeitos entorpecentes da vida noturna e do álcool, que mascaravam temporariamente a agonia, mas não ofereciam nenhuma solução genuína. Apesar do fim do relacionamento amoroso, Keanu permaneceu uma presença constante em sua vida. Ele sempre organizava refeições juntos, acompanhava seu bem-estar e incansavelmente se certificava de que ela se sentisse apoiada, mesmo que apenas de forma platônica. Em uma indústria notória por sua insensibilidade, sua lealdade jamais vacilou. No entanto, ainda para o observador casual, sua existência personificava a fantasia suprema de Hollywood. Riqueza astronômica, reverência universal e papéis lendários no cinema.
No entanto, por trás dessa fachada brilhante, havia um sobrevivente que havia superado uma provação implacável de devastação emocional. De uma infância sem pai, às mortes prematuras de seu melhor amigo, de sua filha e de sua antiga alma gêmea, ele absorveu um nível de sofrimento que amarguraria irremediavelmente a maioria das pessoas. Em contrapartida, essas tragédias jamais envenenaram seu espírito. Em vez disso, suas tristezas aparentemente expandiram sua capacidade de ternura e compreensão. Ele contribuiu generosamente, sem alarde, priorizando a escuta em vez da fala e estendendo seu afeto a completos estranhos. Transformou-se em uma figura de benevolência lendária, um indivíduo cuja humildade impressionante permaneceu completamente intocada por sua fama monumental. Seu poder supremo não derivava de seu físico de herói de ação, mas de sua escolha consciente de continuar amando um mundo que repetidamente havia despedaçado seu coração. Keanu Reeves não apenas sobreviveu às suas tragédias, ele as utilizou para cultivar um legado inspirador e curativo que transcende suas conquistas cinematográficas. Imagine, essa anedota resume perfeitamente seu princípio. Ele se recusa terminantemente a se comportar como uma superestrela de elite. Nos sets de filmagem, ele não é conhecido por fazer exigências de diva ou se isolar em trailers luxuosos. Em vez disso, o homem que revolucionou o combate cinematográfico com Matrix e popularizou o Gun Fu em John Wick é frequentemente visto carregando equipamentos pesados de produção ao lado da equipe. Ele não nutre ilusões de superioridade porque, em sua visão de mundo, ele é simplesmente mais um trabalhador no set. Ele possui uma profunda compreensão da origem da verdadeira magia cinematográfica. Após o retorno financeiro astronômico das sequências de Matrix, ele não esbanjou sua enorme fortuna em luxos frívolos. Em vez disso, redistribuiu uma parcela impressionante de seus lucros, estimados em cerca de 75 milhões de dólares americanos, diretamente para os heróis anônimos da produção. Os maquiadores, as equipes de efeitos visuais e os inúmeros técnicos que moldaram a estética. Além disso, quando os orçamentos de produção impediram a contratação de titãs do cinema como Gene Hackman ou Al Pacino em outros projetos, Keanu abriu mão voluntariamente de uma parte significativa de seu próprio salário para garantir a participação deles. Esses sacrifícios financeiros nunca foram orquestrados para relações públicas, foram motivados por um desejo puro de elevar a arte. No entanto, os exemplos mais brilhantes de seu caráter são encontrados nas anedotas discretas compartilhadas longe das coletivas de imprensa. Durante a produção de Matrix, ele soube que um humilde cenógrafo estava enfrentando sérias dificuldades familiares. Pouco tempo depois, o trabalhador em dificuldades ficou surpreso ao receber um bônus de Natal de $20 mil americanos diretamente do ator. Não houve alarde ou registro fotográfico. Apenas uma intervenção discreta para aliviar o sofrimento de um colega. Consequentemente, os fóruns da internet estão repletos de depoimentos verificados e em primeira mão que ecoam um sentimento singular. O ator é exatamente o ser humano magnífico que todos esperam que ele seja. Abundam histórias de como ele saltou de um veículo em movimento durante uma filmagem simplesmente para autografar um pôster feito à mão para um fã entusiasmado, ou como passou pacientemente uma hora na área de retirada de bagagens de um aeroporto respondendo às perguntas incessantes de um jovem admirador após um voo internacional exaustivo. Esses relatos notáveis são tão autênticos quanto numerosos. Dentre esses inúmeros relatos genuínos, um incidente específico de 1997 permanece particularmente comovente. Numa época em que a maioria dos galãs evitava agressivamente os holofotes, Keanu foi fotografado passando uma tarde inteira sentado na calçada de Los Angeles com um morador de rua. Ele compartilhou sua comida, ofereceu suas bebidas e ouviu atentamente a história de vida do homem. Foi um momento autêntico e espontâneo de profunda conexão humana entre um cidadão marginalizado e um ícone global. Seu altruísmo vai muito além das interações individuais.
Há muitos anos, ele administra discretamente uma fundação filantrópica privada dedicada ao financiamento de hospitais pediátricos e ao avanço da pesquisa sobre o câncer. Ele se recusa firmemente a associar seu famoso nome à instituição de caridade, rejeitando qualquer oportunidade de usar sua filantropia como arma para promover sua imagem pessoal. Ele se dedica a esse trabalho vital simplesmente porque possui os recursos para fazer a diferença, compreendendo profundamente a angústia e a impotência de ver um ente querido lutar contra uma doença terminal. Tendo permanecido inabalável ao lado de sua irmã durante toda a sua árdua batalha contra a leucemia, confortando-a durante os tratamentos agressivos e, por fim, celebrando sua remissão, ele age com profunda empatia. Apesar de ter enfrentado uma sucessão impressionante de catástrofes pessoais, incluindo a morte de seu melhor amigo, o natimorto de sua filha e o falecimento trágico de sua ex-companheira, ele navega pelo mundo com uma graça admirável. Em vez de permitir que a dor endureça seu espírito, suas tristezas aparentemente expandiram sua capacidade de ternura e compreensão. Ele não se limita a retratar figuras valentes na tela, ele incorpora suas virtudes em seu cotidiano. Embora o senso comum alerte contra o encontro com ídolos, sabe-se que um encontro com esse ator em particular revigora a fé na humanidade. Em última análise, embora a história certamente reverencie suas contribuições cinematográficas, seu legado mais duradouro será sua humanidade silenciosa e incansável, sua generosidade sem limites e sua humildade radical, que o estabeleceram não apenas como uma estrela de cinema, mas como o padrão máximo de decência humana. Analisar a lógica por trás de sua posição sobre o matrimônio revela uma perspectiva profundamente comovente. Por décadas, o público assistiu a esse amado protagonista iluminar os cinemas, resgatar a humanidade nas telas e cativar corações em todo o mundo. No entanto, uma pergunta persistente pairava sobre sua carreira espetacular. Será que esse indivíduo notoriamente reservado algum dia encontraria seu próprio final feliz romântico? Em 2017, parecia que o ator havia abandonado completamente a perspectiva da felicidade conjugal. Aos 52 anos, suas reflexões públicas carregavam o peso melancólico de um homem profundamente marcado pelo passado. Seus pensamentos vagavam para a mortalidade, o legado e a implacável passagem do tempo. Ele expressou abertamente que marcos como o casamento e a paternidade eram capítulos permanentemente encerrados para ele, referindo-se a si mesmo como uma figura isolada que amou profundamente, sofreu incalculavelmente e, por fim, se adaptou a uma vida de tranquila solidão. Contudo, o destino frequentemente reescreve nossas histórias, justamente quando acreditamos que a última página foi virada. É nesse contexto que surge Alexandra Grant, uma artista visual brilhante, serena e profundamente criativa. Muito antes de surgirem rumores de um envolvimento romântico, os dois já eram colaboradores profissionais dedicados. O primeiro encontro ocorreu em um evento social em 2009, dando início a uma amizade platônica de uma década, enraizada em uma reverência mútua pela literatura, pelas artes visuais e pelo discurso intelectual. Dessa parceria criativa nasceram Ode to Happiness, uma exploração lírica de estados emocionais, seguida por Shadows, uma síntese cativante de poesia e fotografia. Em meio aos seus projetos artísticos compartilhados, a dinâmica se transformou sutilmente. O relacionamento se aprofundou quando cofundaram a Six Artists Books, uma editora independente que refletia perfeitamente suas personalidades discretas e intelectuais. O romance deles foi a personificação de uma construção lenta e gradual, uma conexão que evitou os dramas explosivos de Hollywood em favor de uma evolução orgânica e gradual, baseada em profundo respeito mútuo, sinergia intelectual e uma confiança inabalável raramente cultivada sob os olhos do público.
Quando o casal finalmente fez sua estreia oficial, de mãos dadas em um evento de gala em 2019, a reação do público foi de imensa alegria e surpresa. No entanto, para seu círculo íntimo, essa revelação foi apenas a progressão inevitável de um vínculo profundamente construído. Eles cultivaram sua devoção em silêncio por anos, longe dos holofotes intrusivos da mídia. Embora uma cerimônia de casamento formal possa nunca se concretizar, a parceria que compartilham é inegavelmente profunda, incrivelmente segura e belamente despretensiosa. Seu afeto é do tipo que desafia as pressões sociais e os prazos artificiais, provando que os romances mais magníficos seguem exclusivamente seu próprio ritmo único. Especialmente quando envolvem uma alma tão extraordinariamente única quanto a de Keanu Reeves. Você acha que o lendário ator e sua brilhante parceira ainda podem se casar? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outros fãs e se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para continuar assistindo.